Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fotografia por um Brasil Plural. Nesse encontro, as fotógrafas e documentaristas Ana Mendes e Nay Jenkins conversam sobre a importância e potência de retratar a diversidade de povos e culturas do nosso país. Videoconferência entre 4 mulheres, cada uma em seu ambiente. A tela é dividida em 4. Na parte superior à esquerda está Zuleika de Souza. Ao seu lado, à direita, a apresentadora. Na parte inferior à esquerda, Ana Mendes e ao seu lado, à direita, Nay Jenkins. Zuleika de Souza é branca, tem um cabelo grisalho na altura do pescoço e levemente ondulado. Usa óculos de armação arredondada e escura. Veste roupa azul com listras horizontais brancas e pretas. A apresentadora é branca, tem cabelo liso, curto e platinado, que lhe cobre parte das orelhas. Usa roupa preta e branca. Ana Mendes é jovem, parda, tem os cabelos escuros e ondulados, até a altura dos ombros. Veste uma blusa branca sem mangas. Nay Jenkins é jovem, parda, usa o penteado coque no cabelo escuro, óculos de armação arredondada e roupa cinza. Olá, é um prazer abrir essa mesa com essas meninas que eu sou super fã, admiro demais, tem um trabalho fabuloso, e mulheres, uma mesa só de mulheres, isso aí, vamos dominar o mundo. Zu, vou passar a bola para você. Essas meninas, a Ana eu conheço de pequena, de criança, é filha de uma grande amiga minha, mas não é por isso que ela está aqui, porque ela tem feito um trabalho maravilhoso junto com a Nay, e juntas e separadas, né? São projetos independentes, mas tem hora que vocês se cruzam, né? Nos projetos, e isso que a gente queria contar essa história, e vocês estão aí no olho do furacão, no Pará, onde as coisas estão acontecendo de uma maneira bem forte, né? Onde as coisas, onde esse mundo atual, né? Que o Brasil real acontece de uma maneira sem filtros, né? Então, é muito importante vocês estarem contando a história a partir daí e sendo daí, né? Ana nasceu no Rio Grande do Sul, teve em Brasília, teve no Maranhão, mas se fixou agora aí no Pará para contar essas histórias. E a gente quer ouvir também o que vocês contam a partir disso, do que vocês estão vendo. E agora a gente vai mostrar um vídeo, uma apresentação que elas fizeram. Aí vocês podem ir falando na apresentação. Então, tá bem. Quero agradecer primeiro, Zuleika, Dani, que está por aí também. Obrigada por esse convite. Eu sou Ana Mendes, fotógrafa, documentarista, artista. Trabalho com populações indígenas e povos originários nas minhas documentações. Praticamente esse é o assunto que eu tenho me dedicado, me debruçado. E, enfim, estou muito contente de estar aqui com vocês, estar aqui com a Nayara também, que é minha companheira aí de amor, de luta, uma grande referência, uma grande voz também da fotografia brasileira atual, né, da nova geração. Muito contente. Não sei se a Nayara se apresenta, se eu sigo aqui fazendo a minha apresentação. Dá o seu alô aí para o pessoal, meu amor. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, Zuleika, Dani, festival. Fico muito contente também de estar aqui com você, meu amor, do ladinho. E eu espero que seja um dia para a gente plantar muitas sementinhas. E a gente vai compartilhar um pouco do nosso trabalho. E é isso. Segue daí, segue o fio e a gente começa. Desliga seu microfone quando eu estiver falando, que a gente está na mesma casa aqui. Estamos só com as câmeras separadas.
mas estamos no mesmo ambiente, na mesma casinha, em Ananindeua, do ladinho de Belém, no Pará. Bom, eu separei um primeiro trabalho para mostrar, um único trabalho meu, depois eu e a Nayara a gente vai mostrar trabalhos em comum, e esse trabalho ele se chama Pseudo-Indígenas. É um trabalho de 2019, mas ele não começa em 2019, ele é uma compilação, assim, eu reuni duas documentações que eu venho fazendo já há muitos anos, com duas populações indígenas, que são os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e os Acroaga Mela, do Maranhão. Eu acho que esse trabalho ele é bastante importante assim na minha trajetória, porque eu sou uma pessoa que eu venho fiz ciências sociais na faculdade, mas atuo como jornalista, e eu acho que em algum momento nessa trajetória eu fui muito cobrada, né? A gente, no mercado de trabalho aí do jornalismo, mesmo na imprensa, na mídia independente, é um pouco cobrado sobre a neutralidade, a imparcialidade, e por incrível que pareça, na mídia independente também essas cobranças e essas categorias, né, de o jornalista é militante ou não é militante, elas também aparecem, assim. Então eu acho que o pseudo-indígena, ele é, é um momento em que eu me coloco muito fortemente enquanto pessoa indignada com todas as violências que eu sou testemunha, assim, em relação aos povos indígenas, nesse caso especificamente, e eu comecei a rabiscar em cima das minhas fotografias, né? Vocês vão ver que são fotos intercaladas aí, algumas são rabiscadas e outras não são. Outras são fotos que eu não fiz intervenções. E essas intervenções, elas são... Pode falar, Zuleika. Só perguntar uma coisa, esse é o trabalho que você concorreu no PIPA? Na verdade, o PIPA ele é mais amplo, né? O PIPA é o nome da pessoa, então, assim, é a trajetória completa. Mas esse trabalho, ele venceu o Pierre Verger, o prêmio Pierre Verger de 2019. A premiação, ela é importante para mim, assim, enquanto uma pessoa que veio do lugar de onde veio, porque ela me conta que o que eu tentei fazer, que foi fruto de muita indignação e, enfim, sei lá, raiva mesmo, assim, como um processo um pouco catártico, de escrever em cima das fotografias, o prêmio me conta, surpreendentemente, de que a mensagem foi capturada, assim, né? O Pierre Verger, ele foi analisado, a banca era Nair Benedito, Alexandre Siqueira, que hoje é meu orientador e orientador da Nayara também no meu doutorado e no mestrado da Nayara, nas artes, né? Aqui na UFPA. Então é isso, eu passei a rabiscar frases de políticos, frases de ódio que falam contra populações indígenas, né? Reforçando a violência e o racismo estrutural contra esses povos, e frases que vocês devem já ter ouvido por aí na mídia, né? Como índio, gay, lésbica é tudo que não presta, não terá mais um centímetro de terra demarcada, enfim, coisas que o Bolsonaro falou, e eu acho que ele também abriu a porteira aí para que muita gente pudesse declarar o seu racismo e o seu ódio sem vergonha, né? E o título do ensaio pseudo-indígena também é uma frase dita por um político no dia em que 20 acroagamela ficaram feridos, 2 deles decepados, em Viana, no Maranhão. Então, resumindo, é um pouco esse o ensaio. O próximo... Você está passando o slide... Voltou? Agora sou eu. Então, eu sou a Nayara, eu sou de Ananindeua, nascida e criada aqui. Eu também anotei algumas coisinhas porque eu falo muito. Então, eu sou documentarista, sou uma mulher preta de pele clara, eu sou uma mulher lésbica, até então nunca sei o dia da manhã, espero aqui, Ana Mendes, te amo, meu amor, e estamos juntas. E acho que também nosso trabalho ele acaba se encontrando dentro de uma luta, assim, de acreditar na questão dos direitos humanos dentro da imagem e de compreender a imagem de um outro lugar, assim. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória e tudo começa com a minha compreensão, assim, eu documento o Ver o Peso há 13 anos. Esse ensaio que eu coloquei percorre de 2010 até 2022, que é como eu já documento o Ver o Peso há 13 anos, o Ver o Peso, ele primeiro começa de um lugar distante para mim, onde a maior parte das coisas que eu falava se atrelava com a estética
se atrelava com a luz, com a arquitetura do lugar. Só que tem um momento que eu sou formada em artes visuais, agora estou no mestrado, e tem um momento que eu fujo muito de me encontrar como uma educadora. Então, eu sempre fui uma pessoa muito preconceituosa e que também tinha um olhar muito embranquecido sobre meu próprio território, meu próprio corpo. Então, eu tive algumas dificuldades assim para compreender o meu trabalho e compreender minha identidade. E a fotografia acaba, de uma certa maneira, conseguindo traduzir algumas coisas, assim, algumas inquietações, algumas provocações que eu venho sentindo, porque o meu trabalho ele só existe porque eu nasci aqui, pelos meus atravessamentos, pelas questões que eu vivo aqui. Então, é como eu enxergo e como eu sou enxergada, assim. Então, parte do meu trabalho nasce da dificuldade de eu me encontrar dentro das fotografias dos fotógrafos daqui, dos paraenses, assim. E eu tive muita dificuldade para entender que eu era uma mulher negra, que eu sou uma mulher negra, né? Porque sempre cai no discurso dessa romantização de dizer que nós somos uma cidade morena, tudo mais, e aí a gente não vai entendendo o lugar da nossa raça, assim, dessa racialização que a gente deveria ter, uma emancipação, a negritude, né? Só que tem um momento que eu entendo que a educação popular, a pesquisa popular, ela precisa entrar de uma maneira mais forte no meu trabalho, né? Porque eu começo a ser provocada por essas inquietações e fico me questionando sobre, quando a gente procura no Google a imagem ou de Ananindeua ou de Belém, que imagens aparecem, assim. Eu sentia muita dificuldade de me enxergar nessas imagens. Quando vem algum fotógrafo para cá, então eu comecei a documentar o cotidiano do Ver o Peso, e nisso tudo eu fui entendendo as questões do feminismo, entendendo as questões de negritude, e o Ver o Peso, que é esse lugar que é na beira do rio, que é uma grande feira, a nossa maior feira da América do Sul, assim, ele é como um grande formigueiro humano que alimenta a cidade, é o estômago, é um corpo complexo, que, assim como eu, é um lugar muito preto, é um lugar de muita memória da nossa ancestralidade. Então, tem um momento que eu começo a me apropriar de alguns objetos, começo a levar para o Ver o Peso, na tentativa de ir numa contranarrativa daquilo que eu sempre vejo da documentação de outros fotógrafos, que, por coincidência, são documentaristas brancos, estrangeiros, que desde o início da fotografia falam de uma Amazônia muito estereotipada, de uma narrativa única, sem a possibilidade de outras narrativas ou outras possibilidades de olhar sobre esse território, assim. Então, parte do meu trabalho, ele tem hoje em dia essa plasticidade, que eu não nego, as cores, tudo, mas, antes de tudo, o meu discurso também é algo que eu tento levar junto com o meu trabalho, assim, porque acredito que não tem como separar o artista da sua obra. Então, a gente precisa muito pensar em como a gente vai compartilhar o nosso discurso, por conta da identificação de quem são essas pessoas, o que você quer mostrar com o seu trabalho. Então, esse discurso, ele caminha junto comigo. E, basicamente, é isso. Pode rolar para essa parte aí já? Eu acho que eu consegui concluir aqui. Se tiver outra pergunta, alguma pergunta, pode ficar à vontade. É uma pergunta que eu tinha feito, aquela sobre essa coisa do fotojornalismo e vocês estarem abraçados pela arte, né? E nesse momento, como é que se juntam as duas coisas, né? Se olhar, essas fotos podem estar numa revista, mas também são abraçadas pelo mercado de arte, são abraçadas nas exposições, nos museus. Os curadores, é um material que interessa aos curadores. E como é que vocês se identificam dentro desse processo? Tem uma frase que sempre fala assim, que os primeiros curadores da nossa imagem, do nosso trabalho, os primeiros editores do nosso trabalho, são as pessoas que a gente documenta, assim. Então, quando eu olho o fotojornalismo, eu tenho muitas críticas, assim, porque às vezes eu me questiono de até onde vai a própria liberdade de imprensa, porque eu acho que existem muitas violações, assim, de direitos, sabe? Na própria imprensa, assim. Mas eu acho que, no meu caso, a arte ela consegue abarcar outras narrativas, e eu acabo dialogando também com o jornalismo. Trabalhei um período no jornal aqui, mas esse lugar
do jornalismo na minha vida, por exemplo, era porque eu precisava sustentar o meu grande amor, que é o meu trabalho independente, assim. Artistas pretos, artistas transexuais, PCDs, eles precisam ser multiartistas, assim, para eles conseguirem ter o seu trabalho visibilizado, ter seu trabalho nas próprias galerias, assim. E muitas vezes eu acho que é um jogo muito difícil de jogar, assim, porque às vezes as pessoas elas consomem seu trabalho, mas elas não entendem o que você está falando, assim. Então é muito importante você não ser censurada nesses espaços, assim, seja no jornal que você trabalha, na revista que você trabalha, ou pelo curador, pela galeria que te assina, assim. Eu acho que é muito perigoso. E uma das coisas, eu sempre me guio muito com o que o Ripper fala, com o que o Ripper acredita, assim. E nisso eu vou entendendo como é que eu funciono nesses lugares, assim, para sobreviver, porque preciso de grana, mas também com o meu trabalho não apenas em qualquer lugar, assim. Zuleika, eu acho assim que o fotojornalismo, né, os fotojornalistas, eles sempre fizeram um trabalho artístico e é uma bobagem fazer essa diferenciação, né? Assim, em primeiro lugar, mesmo que seja uma documentação mais clássica, assim, né, pô, o trabalho do Ripper, que é uma grande referência para gente, é um trabalho artístico sem tirar nem pôr e outros nomes, enfim, Nair Benedito, Cláudio Andujar, né, aqui no Pará, a Paula Sampaio. Então, são trabalhos artísticos de cunho artístico muito forte. E aí eu não sei, né, essa diferença, assim, quando é que o trabalho entra para esse universo das artes, eu acho que é uma coisa que tem uma assinatura muito autoral, assim. E nesse momento, no Brasil, não sei se isso se amplia a uma visão maior do que o nosso país, assim, até porque eu entendo mais esse contexto, mas a gente está tendo que, a gente enquanto jornalista ou pessoas que não estão dentro da área das artes, assim, a gente está tendo que se posicionar, assim, né? Porque há um tempo atrás eu viajei com um fotógrafo, com um jornalista dos Estados Unidos e e me parece que assim eles não, eles têm muito forte, né, essa coisa da imparcialidade jornalística enquanto discurso ainda muito presente e não sei. Então, aqui no Brasil, como a gente vive desigualdades homéricas, assim, é muito difícil a gente dizer que a gente não vai se posicionar de um lado, porque para a gente, talvez a imparcialidade já seja se posicionar de um lado, né? Então, mas assim, tenho certeza que em muitos lugares, eu, Nayara, enfim, somos vistas como pessoas militantes e que... Bom, a Nayara sendo um corpo preto, né? O corpo preto, desde a história da fotografia, o Ripper fala de um fotógrafo negro, que eu esqueci o nome, não sei se a Nayara lembra, mas que ele foi pautado para fazer uma matéria e disseram... E era uma matéria sobre uma população negra, e aí perguntaram para ele, né, se ele iria conseguir ser imparcial, afinal de contas, ele era negro e ia fotografar pessoas negras, assim. Não sei se a Nayara lembra do nome desse fotógrafo. Não lembro. Bom, acho que a Nayara vai me deixar começar falando sobre tudo, muita sacanagem. Não, calma, a gente vai dialogando, meu amor, relaxa. O que eu ia dizer é que a partir desse slide, a gente vai bater uma bola aqui, sem muita separação. A gente, como está fazendo essa mesa, nós duas juntas. Eu e a Nayara, a gente se conheceu faz 2 anos e um mês que a gente começou a namorar. E aí a gente tem dividido muito, né, os nossos processos criativos e isso acaba influenciando muito uma a outra e a gente decidiu apresentar esses trabalhos que estão se cruzando, aproveitando essa oportunidade de estar a gente as duas juntas. Esse trabalho que a gente intitulou O que eles querem de Alcântara é o Segredo, foi uma provocação, assim, quase uma brincadeira da Nayara. As fotos são minhas, são feitas de celular, mas a provocação e talvez até a orientação de como a coisa deveria ser, ela é mais da Nayara, assim. Essas fotos foram feitas em Alcântara, vou contextualizar um pouquinho, no Maranhão, que é um dos municípios mais quilombolas do Brasil. Existe essa informação, esse dado sobre Alcântara. E eu tenho fotografado Alcântara desde 2015. A primeira vez eu fui com o Ripper para lá. E tenho ido continuamente, né? A história de Alcântara
é que eles, desde os anos 80, a história mais recente, na verdade, né? Porque a história antiga é uma história de escravização de população vinda da África, mas a história mais recente é que eles lutam contra a implementação e a expansão da base de lançamento de foguetes, o CLA, desde os anos 80. Nos anos 80, essa base ela removeu 30 famílias, são 300 comunidades quilombolas, a gente está falando, né? Mas 30 comunidades, famílias não, comunidades foram impactadas pela remoção da base de lançamento nos anos 80, fim da ditadura militar, e jogaram essas pessoas, obviamente, que sem consulta prévia informada, enfim, jogaram essas pessoas para o interior do continente, retirando deles tudo que eles tinham, né? Enfim, as questões culturais de acesso ao mar e tudo mais, de subsistência, as relações com o território e tudo. Então, esse é um pouco o contexto de Alcântara e a documentação que eu tenho feito lá há algum tempo e que a Nayara também se insere aí. A gente estava em Alcântara nesse momento, a Nayara foi minha modelo e eu conto... Fala. E essa foi a primeira vez que eu tinha ido em Alcântara. Era só isso, pode continuar. Só isso. A Nayara foi minha modelo aí, a gente estava quase saindo de Alcântara, era o último dia, a gente não tinha ido a trabalho, e aí a Nayara pegou um lençol, conta aí, amor, também, ela pegou um lençol, e o que está posto aí é muita coisa da representação da encantaria, né? Porque junto com a luta, junto com essa resistência das populações que estão lutando por terra, por território, é muito presente, extremamente presente, a força dos encantados, né? E eu me inspirei aí numa frase do Borjão, que é uma liderança de Alcântara, uma liderança negra de Alcântara, quilombola, né? E que ele fala: o que querem de Alcântara é o segredo, que ele diz que o dia que descobrirem o segredo de Alcântara, tudo se acaba, né? Porque, enfim, a tentativa de ir comendo aquele território e ocupando aquele território e expulsando as populações é tão grande que, assim, há uma atribuição de que são os encantados que seguram as pessoas ali e a existência daquelas culturas ali, né? E aí... Fala aí, conta aí um pouco também, amor, que esse é um trabalho nosso. Vai lá. Desde que eu conheci a Ana, ela sempre me alimenta de muitas histórias, assim, e vai me alertando muitas coisas também em relação ao meu trabalho, que só compartilhando, ouvindo o outro, aí fala, ué, eu acabo me identificando e ela acaba traduzindo muita coisa também, assim. Como os trabalhos de longa data, assim, eu sempre pensava, eu nunca trabalho com comunidade. E aí a Ana fala assim, trabalha assim, a comunidade do Ver o Peso. Aí, então eu começo a ser alimentada por outras inquietações também. E como eu venho das artes visuais, assim, eu acho que tem muitas maneiras da gente falar sobre um assunto ou imaginar esse assunto, como é que ele poderia ser contado e como é que essas visualidades elas poderiam se permanecer assim. Então, toda vez que a Ana me contava, quando a gente foi para Alcântara nesse dia, era só para eu conhecer Alcântara e conhecer o Borges. Então, sempre que a gente sai por aí, a Ana vai me trazendo pessoas, né? Eu vou conhecendo pessoas, assim. E aí a gente vai compartilhando essas escutas, né? E aí eu fico aqui imaginando, né? E aí, nesse dia que a gente já estava quase para pegar o barco, a gente estava de saída, faltava só mais meia horinha, assim, no máximo. E aí eu falei, vamos pegar um lençol, vamos fazer alguma coisa, bora dar uma volta, bora fotografar, exercitar. E aí eu acho que é esse lugar, assim, de poder transitar e não ficar em formas engessadas, assim, era algo que eu queria estimular nesse trabalho, assim, com a Ana, ou sei lá, quando eu estou com meus amigos, e tento também fazer comigo, né? Então, eu acho... Aí, nesse dia, eu falei assim, vamos, encontramos um tronco imenso que está ali nessa primeira foto, e aí tudo para a gente era um elemento, assim. E Alcântara, ela foi construída para recepcionar o Dom Pedro. E aí, Dom Pedro não foi, não é uma parada dessa. Então, é como se Alcântara assim, fosse construída e tivesse fracassado, saca? Então, o que na verdade segura toda essa onda, assim? Então, de que maneira a gente vai conseguir colocar numa imagem esse encantado, né? E esse encantado, quando ele quer, ele pode ser presente, ele pode ser a força, ele pode ser o vento, e aí ele vai envolvendo a gente a partir do momento que a gente vai dialogando, vai trazendo informações sobre essa obra, né?
E aí a gente brincou bastante, eu me dediquei bastante, no tempo de levar uma queda não dá para ver, mas foi muito bacana, tinha um vento muito grande e parecia que não estava só a gente ali, mas sem querer romantizar, até mesmo porque, enfim, né, a gente não pode romantizar por aí o nosso trabalho. Mas eu acho que quando a gente começa a atribuir dentro do nosso trabalho outros objetos, a gente também tem a possibilidade de levar a pessoa para um outro universo, que não seja necessariamente aquele lugar geográfico ali comum, mas um outro lugar, assim. E aí eu acho que é um pouco disso. Eu até anotei isso, e eu acho que é exatamente tudo isso daqui que eu falei. Na verdade, Alcântara não foi construída para a chegada de Dom Pedro, mas os casarões. Alcântara é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, então, assim, os casarões de Alcântara, que são do período colonial, eles foram construídos pela elite local, que era uma elite escravocrata, né, que tinha plantações, donos de plantações de algodão, enfim, o Maranhão é um lugar do país, assim, que foi o lugar que mais recebeu pessoas escravizadas vindas do continente africano. E era um lugar onde muito dinheiro circulava, né? Então tinham vários barões lá e eles construíram casarões. Então tem muitas ruínas porque Dom Pedro de fato não foi. E aí essa ingerência também dos encantados sobre o que não aconteceu, a gente escuta muito em Alcântara, mas em outros lugares do Maranhão, ou enfim, trabalhando com povos e comunidades, é muito forte isso, assim, né? Que os insucessos desses empreendimentos que têm a ver com a destruição da vida dessas pessoas, né? Elas são muito atribuídas à interferência dos encantados. E a base de lançamento de foguetes, assim, é óbvio que, lamentavelmente, morreram muitas pessoas inocentes, assim, mas esse é um empreendimento que o Borges, que é essa liderança que a gente vai falar sobre ele agora, ele fala que esse empreendimento não trouxe nada para o Brasil, né? Foi gasto muito dinheiro nos anos 80, mas também depois teve a guerra da Ucrânia e teve uma grande parte que estava construído. O Brasil parece que colocou 2 bilhões nesse empreendimento que já era uma expansão da base de lançamento. E aí teve a guerra da Ucrânia, que não é essa agora recente, mas uma anterior. E esse dinheiro ficou perdido lá, soterrado, como o Borges mesmo fala, né? Então, e teve, que eu falei que morreu muita gente, não completei a ideia, que teve uma explosão na época, não me lembro qual foi o ano, mas foi lançado um foguete, depois de muito teste, esses testes inclusive interferem na vida. Pode dar uma paradinha que eu não vou falar. Volta. Teve um foguete que explodiu e matou muita gente, né? Então, o Eu acho que projeto foi em 2002. Eu não me lembro. O projeto aeroespacial brasileiro, e isso contam as lideranças de Alcântara, ele é um projeto de insucessos, assim, de coisas que deram errado. E claro, né? São questões que... Na época do governo Sarney, ele tentou reativar várias coisas lá, porque ele era do Maranhão. No governo dele, ele levava muita gente lá para conhecer Alcântara. Tinha toda uma coisa de reavivar os projetos, né? Sim, é um Da eterno base. reavivar. É um eterno reavivar. Agora, a base está sendo... E a luta dos quilombolas lá continua muito forte, primeiro porque eles não têm a titulação das terras, e segundo porque existe um projeto de expansão da base de lançamento de foguetes, e a base, nesse momento, ela está, uma parte sendo alugada para empresas estrangeiras. O Bolsonaro conseguiu passar isso. Ele tentou passar mais, né? Ele tentou passar, inclusive, a expansão e o realocamento de novas populações. Esse risco é constante. Então, a gente está falando dos anos 80, mas a gente está falando de uma coisa muito atual, assim, agora a gente fala um pouco desse trabalho também, as sequelas de várias gerações, né, sob a ameaça de serem eternamente realocados e não terem nunca os seus direitos garantidos, né, enfim, foi antes da nova Constituição, depois de assinatura de tratados internacionais, e essas populações continuam, independente da gente ter mudado a nossa legislação e saímos da ditadura militar, e esse povo continua
sem ter os seus direitos garantidos. E aí, esse trabalho, eu queria que você voltasse ali, que o nome dele Eu Não Sabia Que Ia Ser Militar. Ele também é um trabalho sobre Alcântara, é um trabalho que fizemos eu e a Nayara juntas. E essa é uma frase do Borges, que é essa liderança que a gente está falando aí desde do trabalho anterior. O Borges, ele tem hoje mais ou menos uns 60 e poucos anos, não sei, não vou chutar. Tem mais de 60 anos e ele, aos 18 anos, assim, lá nos anos 80, ele foi recrutado pela Aeronáutica, junto com outros jovens, outros 20 jovens, para fazer um curso em São Paulo, o que ele não sabia que era um recrutamento, né, para ele se tornar militar. E aí o Borges ele foi recrutado para fazer parte das equipes que fariam o realocamento dessas 30 famílias 30 comunidades que foram tiradas do mar para o interior. Então, assim, ele, uma pessoa quilombola e negra, ele removeu os próprios parentes, assim, numa estratégia dos militares de compor equipes negras, com padre negro, com assistente social negro, para fazer esse trabalho de realocamento com mais facilidade, não sei, né? Com essa passabilidade aí. E aí eu conheço o Borges desde que eu fui lá a primeira vez, quem me apresentou foi o Ripper, em 2015, por aí, e eu tenho muita vontade de contar essa história do Borges, converso muito com ele toda vez que eu vou lá, eu visito o Borges, levo alguém para conhecer o Borges, assim que foi com a Nayara, com outros amigos, outras pessoas, eu sempre estou escutando essa história do Borges, de eu tinha 18 anos e não sabia que eu ia ser militar, eu não sabia que eu ia realocar os meus próprios parentes, assim. E aí agora, em meio à pandemia, o Borges e eu também finalmente consegui uma grana, um orçamento para contar essa história do Borges, que é a biografia dele, né? Foi uma reportagem jornalística esse trabalho, que tinha texto, vídeo e fotografia. E a gente teve o desafio, e aí por isso que vocês estão vendo umas colagens aí, de recontar essa história do Borges dentro de casa, sem poder ir visitar o Borges, sem poder colher o material, porque embora eu conheça o Borges há muitos anos, eu não filmava muito, assim, no começo, quando eu ia a Alcântara, assim, né? Então eu tinha mais áudios do Borges. Aí a gente começou a fazer uma coleta de todo tipo de material que a gente tinha. Essas imagens foi uma montagem que a Nayara fez, né? Uma fotocolagem, com materiais de acervo que a gente foi levantando de museu, de jornais, documentações minhas próprias, tem fotos minhas aí. E tem as fotos do Borges, que são essas fotos, né, preto e branco, aí tem a foto do Borges na época que ele estava no curso em São Paulo, sendo militar, né, se formando para ser militar e fazer essa remoção dos próprios parentes. Conta aí um pouco também, Nai. Enfim, como a Ana ela sempre vai me trazendo essas histórias, e aí como a gente não podia sair de casa, ela já estava um pouco desesperada, pensando como é que a gente vai fazer. A gente não pode ir a campo, a gente não pode fazer nada do que a gente tinha imaginado. Então, a gente sempre tem que pensar em outras alternativas, né? Bora trabalhar com o que tem. Estamos tendo... Ela conseguia ter acesso a vários acervos, assim. Só que a Ana, ela falava muito dessa história e ela me contava de um outdoor. Sempre me contou de um outdoor que é esse que está aí, o Maranhão foi para o espaço. Ela falava assim, Alcântara foi para o espaço, mas não no sentido de foi ao espaço, mas sim de que foi para o ar, assim, estão destruindo, sabe? Estão acabando com Alcântara em busca desse desenvolvimento aí. E aí, quando a gente tem acesso a esse arquivo, que é do Murilo Santos, um documentarista maranhense, a gente percebeu que ele meio que faz uma colagem, assim, tem um outdoor, e o outdoor, o foguete sai dele, assim. E isso foi muito inconsciente, é uma coisa que eu sempre compartilho quando eu vou falar sobre esse trabalho, assim, porque era como eu imaginava, assim. Então, eu imaginava que se eu recortasse todas essas imagens, assim, eu conseguiria remontar o áudio do Borges, assim.
E aí, não apenas as colagens, como daqui a pouco a gente vai apresentar um pedacinho do vídeo, mas a gente estava numa fase muito RuPaul. Então, a gente via muito a galera dublando. Eu falei assim, eu vou perguntar aqui no meu Facebook quem é que tem uma farda do exército, bora pegar algum amigo meu que seja parecido com Borges, a gente viajando, né, na lombra. E aí teve um dia que a gente foi filmar na casa de um amigo meu, que fica aqui no 40 Horas, que é uma casa assim bem inicial, ela é só rebocada, tem poucas portas, assim, tem hortinhas. Então, eu pensei, então vamos filmar lá. Então, a gente vai começar a se apropriar dessas imagens para tentar contar a história do Borges, assim. E tem um momento que a gente apresenta essas colagens, a gente volta a Alcântara depois de um tempo. Esse ano já, não foi? E eu acho que foi esse ano, bem no início do ano. E aí a gente mostra para o Borjão essas colagens, assim, para que ele pudesse enxergar. E aí foi muito interessante que ele foi vendo as imagens e tem uma história, tem várias histórias nesse trabalho que a gente vai contando através das colagens. E aí tem uma, pode passar? Tem uma que é a Casa da Velhinha, de uma história da velhinha. Não, pode voltar. Volta, pode voltar. Mais um pouquinho. E essa daí. E aí ele está vendo, né? Ele vê assim no celular essa montagem, essa colagem, que tudo isso a gente teve que mandar imprimir, a gente recortou. Então é foto da Ana, foto que a gente foi pegando na internet, fotos do Borges novinho, e aí ele olha para essa imagem daí, e aí ele fica muito emocionado, começa a chorar, e aí a gente ficou assim, o que foi, né? Tipo, e ele falou, nossa, isso daqui parece muito a Casa da Velhinha. E aí ele falou, a única diferença é que essa janela aqui de baixo é para o outro lado. Aí eu fiquei, porra, gente, e aqui eu esqueci, eu podia ter espelhado, né? Mas, enfim, mas aí vai mudar a ordem do outdoor, né? Vai ficar ao contrário, mas enfim. Mas a gente se esforçou muito para que a gente conseguisse colocar tudo que a gente conseguia visualizar, que é uma história muito rica de muitas informações, assim. Então, a gente tentou chegar o mais perto do que ele contou para a gente, só que através dessas colagens, assim. Acho que a gente passa o vídeo agora. Eu, servo do Borges, eu não sabia que eu ia ser militar. A Base Espacial Brasileira de Alcântara possibilita lançamentos de foguetes, além de economizar combustível ou comportar cargas mais pesadas. Isso aqui nasceu em 1983. E mais uma das grandes obras dos 5 presidentes militares que tivemos no Brasil. Grandes obras ao longo de 21 anos, onde vivia um regime um pouco diferente do que vivemos hoje. Quando implantaram a base há 33 anos atrás, fizeram todo tipo de promessa e nada foi cumprido. As comunidades locais, que são as comunidades quilombolas, foram desrespeitadas historicamente. Nós éramos assim, criados dentro de um regime muito rigoroso de vó, de pai. Eu estava com 20 anos e eu ainda obedecia. Aí o papai chegou lá com essa conversa, que eles iam fazer uma seleção de jovens de Alcântara para ir para São Paulo para fazer um curso para voltar para trabalhar nessa base. Dizendo que essa base ia trazer muito progresso, que a Alcântara ia mudar, não sei o quê. Sabe, os caras vendendo o peixe deles. Aí nós viajamos em julho de 82, nós fomos para São Paulo, fazendo um curso de equitação, porque eles estavam montando uma cavalaria, não tinha estradas, e qual o acesso que você ia ter para você chegar nas comunidades. Entramos nos ônibus e lá ninguém já botaram a gente em forma e tal, e aí o pessoal tudo fardado. Aí eu vi aquele monte de garoto, tudo enfileirado, mas eu me lembrei do quartel do exército de guerra, pá. Nós vamos ser militar. Eu, servo do Borges,
Eu não sabia que eu ia ser militar. Eu estava indo para fazer um curso, mas nunca me disseram, não, tu vai ser soldado. Se tivessem me dito que eu ia ser soldado, eu nunca teria embarcado nisso, nunca. Esse é o mapa de Alcântara. Nós estamos bem aonde? Nós estamos bem aqui. A área que eles fizeram a retirada das comunidades é aqui, ó. E aí eles colocaram essas 312 famílias, essas 32 comunidades, e eles juntaram em algumas áreas dessas vilas. Eles eram ricos e ficaram pobres. Porque eles perderam o mar, perderam as terras férteis e colocaram eles aqui numa situação super complicada. Nós tínhamos muita manga, garapé bem pertinho. Vajão enorme. Esse processo de transferência ele ocorreu durante 3 anos, de 86 a 89. As últimas famílias foram retiradas no ano de 89. Eu fui um dos que retirei esse povo. Não só eu, como os jovens que serviam naquela época, que eram jovens de Alcântara. Foi assim preparado um aparato para que a comunidade se sentisse protegida. Quem está me tirando daqui são pessoas que eu conheço. Então, eu estou confiante. Eu presenciei uma cena que era assim, a gente ia, retirava todas as coisas dentro de casa, tudo, cara, gato, cachorro, galinha, convencido ou não, tinha que sair. Mas eu assisti uma cena de um protesto. Uma senhora, nós chegamos num local e tinha uma senhora, assim, de uns 80 e poucos anos. Ela foi a última que saiu de casa, né? Aí nós vínhamos, eu e ele, tiramos ela de casa. Eu de um lado, pegando no braço, ele do outro. Ela olhou para casa, ela ficou assim uns 5 minutos olhando. Hoje eu entendo aquele olhar, as lágrimas. Ela calada estava, ela calada permaneceu. Essa senhora não falou com a gente. A minha vontade era que eu não tivesse saído de lá. Tinha um dia de eu sair de lá, entendeu? Pela minha morte. A base espacial que eu ia em foguete, nesse dia, os oprimidos, numa só voz. Qual foi o resultado, qual foi a divisa positiva que esse projeto já trouxe para o Brasil? Não para Alcântara, para o Brasil. Quantos milhões de dólares não tem enterrado ali, gente? E o que aí a pergunta é o que se vai fazer? Sabe, eu acho que essa entrevista tem que sair com essa pergunta. O que se vai fazer com tudo aquilo que está lá enterrado? É um cidadão alcantarense que está perguntando. Sabe, o que é que a gente vai fazer? Autoridades brasileiras e americanas firmaram nesta segunda-feira um acordo especial de salvaguardas tecnológicas. O acordo vai permitir o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de foguetes americanos. Um ato inconstitucional você aprovar um acordo como esse sem fazer a consulta prévia às comunidades quilombolas. Em meio à pandemia da Covid-19, o governo federal anunciou a remoção de 800 famílias de comunidades quilombolas. Famílias do Maranhão vão receber hoje títulos de propriedade rural no município de Alcântara. Todos que estão aqui fazem parte dessa história. Vamos decolar junto para esse futuro grandioso que aguarda as nossas crianças, né, as nossas próximas gerações. Foram divulgadas hoje as empresas selecionadas por meio de edital para operar no Centro Espacial de Alcântara, em lançamento de veículos espaciais não militares. 3 empresas são americanas e uma é canadense. Muito forte, né? Muito difícil, né? São tantas histórias nesse Brasil, né? Que cada lugarzinho tem que contar uma. Ainda bem que tem gente para contar nesses lugares que a gente nem pensa. A gente ouve, mudou, tal, Alcântara foi entregue aos americanos, mas a gente não entende os meandros, né? Muito bom vocês contarem essa história, eu acho que é muito importante. Faz parte de toda essa narrativa que eles estão fazendo hoje, né? Sim, mas... E uma coisa que eu acho importante de comentar é que, para realizar esse trabalho, assim, de contar a história do Borjão, essa biografia do Borjão, e
isso que é tão importante assim no nascimento dessa liderança, né? Porque foi depois que ele saiu da aeronáutica, ele foi o único a ter coragem de enfrentar este empreendimento, como ele mesmo fala. O Borjão, ele é uma pessoa que tem muita dificuldade de falar sobre esse período e falar sobre essa história especificamente, e de dizer que eu não sabia que ia ser militar. Na época em que a reportagem saiu, ela foi, enfim, tá até em inglês as legendas ali, vocês me desculpem, mas é que isso foi na National Geographic que saiu no Brasil e também foi veiculado no Equador, porque a gente ganhou duas bolsas e aí a reportagem foi para 2 lugares, com texto, convido o pessoal também para ler o texto, e vídeo e as fotografias, né, as colagens. E aí, na época que a reportagem saiu, algumas pessoas me escreveram para mim diretamente, assim, dizendo que o Borges sabia sim que ele ia ser militar e que ele removeu as pessoas, removeu os parentes de propósito, e que ele não fosse um infiltrado da aeronáutica até naquele período, assim. Então, para ver como esse tipo de estratégia e, enfim, os mega empreendimentos, quando chegam nas comunidades, eles dividem a população e deixam traumas muito grandes, assim. Para o Borges não foi fácil, eu agradeço imensamente ele por ter nos deixado contar essa história, assim, permitido, então, essa relação de confiança que, com o passar dos anos, foi crescendo, né, e se consolidando, e esse material pode circular, mas, assim, o Borges, ele não fala com muitas pessoas ou com muitos jornalistas sobre isso, e no momento em que a reportagem circulou e as críticas também chegaram até ele me falou que nunca mais ia falar com nenhum jornalista, e eu fiquei muito preocupada, porque eu tenho uma relação de amizade mesmo com ele. E assim, é isso, né? Os anos 80, para uma liderança como essa, que foi recrutada e que viveu toda essa violência, hoje, é atual, porque também as demandas deles continuam aí muito presentes. E quando pessoas dizem, né, acusam o Borges de ser uma pessoa infiltrada, eles estão reproduzindo o racismo e a violência que recai sobre essas populações constantemente, assim, não importa se ele saiu e virou uma super liderança, fundador do MAB, que é o movimento dos atingidos pela base, né? E ele não é perdoado, digamos assim, por muitas pessoas que chamam ele ainda de capitão do mato. E é um absurdo isso, porque são pessoas também não quilombolas, pessoas brancas que estão na academia reforçando esse discurso que é aterrorizante e racista. Não, tudo é muito difícil, né? Olha só, gente, a gente já está com quase 1 hora, tem mais 12 minutinhos, então vocês queriam o que vocês querem contar mais, o que vocês acham importante, quais são os projetos que vocês estão pensando para daqui por diante? Vocês são muito jovens, cheios de coisas para fazer. Quer falar? Eu quero concluir meu mestrado, em nome de Jesus. A gente ia compartilhar um pouco dessa viagem que a gente fez com o Ripper, porque muita gente aprende com ele. A gente fala que ele é nosso mestre, que ele é nosso professor, mas também a gente tem um caminho que a gente vai aprendendo também muitas coisas em outros lugares, outras redes, assim. Então, a gente compartilha com vocês um pouco dessa viagem que a gente fez para Pernambuco, e foi uma documentação muito importante para mim. Eu pensava até que eu ia morrer, porque eu falei, eu não acredito. Eu estou indo fotografar com o Ripper e com o amor da minha vida. Não, vou morrer com certeza. E aí, na verdade, foi muito importante para mim, porque o Ripper, ele sempre leva para campo a galera que está desenvolvendo um trabalho. Enfim, ele vai estabelecendo uma amizade, mas foi muito doido ver bem de perto um método de compartilhar com as pessoas que a gente documenta, né? E, enfim, são 12 minutinhos para concluir. E aí a gente está passando as fotos da Ana, tá? Essas fotos são todas da Ana. Vai falando, amor, que aí agora é bate-papo, jogo rápido. Só falar uma coisa, porque muita gente não conhece o trabalho do Ripper.
E aí, essa coisa de mostrar para as pessoas o que foi fotografado, as pessoas ajudarem a editar as fotos, né? E elas aprovarem o que vai ser mostrado, o que vai ser levado aquilo. E vocês também deixam as imagens com as pessoas, né? Sim, a Dani mandou uma mensagem falando que não precisa terminar em 12 minutos, então a gente pode, acho que, dar uma esticadinha. Mas, sim, esse momento aí que a gente separou um trabalho, essa viagem que a gente fez a Pernambuco, é uma documentação muito antiga do Ripper, que em algum momento eu também me engajei. Ele vai a Pernambuco há muitos anos já e documenta diversas populações de lá. E o Ripper, ele ensina na prática, né, o que é o bem-querer e a metodologia dele. Então, ele engaja muitos novos fotógrafos como assistente, mas essa assistência, na verdade, é uma parceria de trabalho mesmo, na qual ele vai ensinando o que é o bem-querer e quais são os detalhes desse método todo que ele foi desenvolvendo durante os anos e que se o bem-querer ele está escrito assim, né? Se ele está no papel é porque alguns dos alunos do Ripper, nós somos muitos, escreveu, assim, ele mesmo não escreveu, mas ele tem uma metodologia, uma ética muito própria de trabalho e que é basicamente fomentar a comunicação popular na tentativa de fugir dos estereótipos, né? Na tentativa de contar múltiplas histórias sobre as populações, porque populações que já sofrem tanta violência, enfim, de violência física, mas também violências simbólicas, elas não precisam e não devem sofrer a violência da história única, né? Que é isso que o Ripper fala sempre. A gente tem que contar múltiplas histórias e só múltiplos comunicadores e comunicadores vindos de dentro das comunidades também podem falar dessas histórias de afeto, né? Então, esse é um trabalho de muito afeto, de muito carinho. São pessoas que estão... uma seleção de fotos felizes aí, né? Não que essas pessoas também não sofram as violências de estarem vivendo num outro modo de vida que o capitalismo não compreende, assim, né? Mas a gente quis terminar um pouco com esse trabalho de pessoas que estão aí vivendo em família, produzindo comida agroecológica, são a maioria produtores rurais de agricultura familiar, e eles estão fornecendo comida de qualidade para as cidades, e protegendo a natureza, né? Que ultimamente, quer dizer, se a gente não se der conta de que eles são os guardiões de uma grande sabedoria, as populações tradicionais, as populações indígenas, a gente está, como está agora, prestes a ver o nosso mundo todo ruir, né? Eles protegem o nosso futuro e está mais que em tempo de se dar conta disso, assim. Essas fotos que estão passando são minhas. E no primeiro dia da viagem, a gente estava numa pizzaria, eu acho que era Triunfo, e uma conversa que teve na mesa era a questão mesmo dos estereótipos, assim. E não é porque uma pessoa está, não sei se é bem a palavra, se é condicionada a uma geografia, ou, sei lá, ela está em uma situação de redução por conta de alguma violência, por conta de, sei lá, de ausência de políticas públicas, é disso que a gente tem que ficar atento, assim. E eu fui para essa viagem também carregada de estereótipos, assim, porque eu não estou livre, né, de estar reproduzindo isso. Então, por isso que é muito importante a gente exercitar, né, e repensar muito como é que a gente documenta, né. A fotografia ela pode ser uma arma, sim. Então, ela não pode alienar uma história, tu não pode, enquanto documentarista, reduzir a imagem de alguém. Uma coisa que o Ripper fala é que todo mundo quer sair bonitinho na foto, então todo mundo tem que sair bonitinho, então dignidade, né? E aí eu também chego nesses lugares que eu estou indo documentar como estrangeira, né? Então as lentes desse estrangeiro é a lente dos estereótipos, assim. Então, como é que a gente pode denunciar a violência que essas populações elas acabam passando, né? Mas também como mostrar essas resistências, né? O cuidado do José com a cabrinha dele, essa cabra é dele. Pode passar. No finalzinho a gente colocou também, gente, mimosa. Olha a carinha dela, linda. Tratar com dignidade todo, até os bichinhos. Então, no finalzinho vai aparecer... O bem-querer
da Nayara é que ela sabe o nome dos animais, assim, a gente identifica as fotos, sempre isso faz parte da metodologia do Ripper também, não Nem deixar todo as mundo fotos eu lembro. avulsa, mas a Nayara sabe o nome das galinhas, dos burrinhos, dos cachorros, dos gatinhos. E isso tá também nas nossas legendas de fotografia, nos metadados das imagens, que são imagens para perpetuar. E o Ripper aí, né? O Ripper, lindo. Teimoso demais. Muito teimoso. Deus sabe. Pode passar. Para mim foi muito bonito. Por isso que a todo momento eu pensava assim, não, eu vou morrer com certeza. Porque era muito doido, assim. Era a realização de um sonho. Eu ficava assim, cara, muito obrigada, meu Deus. A gente planta, a gente escolhe. Estou plantando coisas certas em nome de Jesus. Porque foi muito bonita essa viagem, assim. Mas eu já estava assistindo, foi um mês viajando, mas eu já estava com saudade de casa. Já estava com saudade da minha comida. Pode passar. Tem mais fotinhas também. E o Ripper, essas fotos aqui, essa foto é do Ripper. Vou mostrar algumas fotos que o Ripper fez da gente. Essa daí foi uma. Esse foi onde a gente ficou em Recife. E, enfim, essa foto é do Ripper. Eu adoro esse díptico. Pode passar. Essa daí era a nossa equipe, a Sarinha, o Breno. Fala aí, amor, do arquivo. A gente colocou essa foto para mostrar a equipe de trabalho. A gente foi entre 5 pessoas. Eu, Ripper e Nayara, a gente viajava a campo e Sara e Breno estavam cuidando do acervo do Sabiá, que é essa organização para quem o Ripper trabalha e para quem a gente foi trabalhar também nessa viagem. E eles são 2 colegas, amigos fotógrafos, que voluntariamente há uns, 4 anos atrás, pegaram o acervo do Ripper e começaram a catalogar, porque o Ripper já tem, né, muita informação que ele acha super necessário, que é super necessário que as imagens dele tenham, mas precisa de uma organização de bibliotecário aí, né, de biblioteca. Então, o Ripper está doando o acervo dele para a Biblioteca Nacional, mas quem está fazendo todo esse trabalho é a Sara e o Breno, que estão super especialistas aí em acervo e catalogação. E é muito importante, né? No Brasil, a gente tem muita dificuldade de encontrar os acervos fotográficos em qualquer lugar, assim. E o Ripper também teve dificuldade de encontrar quem quisesse doar, quem quisesse aceitar um acervo que ele está dando de graça, em vida, como ele fala, para que possa ser acessado e consultado e utilizado para essas lutas dessas populações em outros momentos, né? Aquela outra foto foi no dia do Círio do ano passado. Vem o Círio aí, segundo domingo de outubro. Pode passar para frente. E é isso. Olha como a gente é linda. Onde a gente vai casar, né, meu amor? Pois é. E aí é onde eu sempre levo a Ana, né? Que é no Ver o Peso. Mas é isso, gente. Era só para falar mesmo. Muito obrigada. Aqui está o nosso contato. Eu vi que é foto BSB. Eu só vi depois da agora. Aí eu falei, vamos entender, né? Licença poética. Licença poética. Mas aqui, ó, dignidade. Muito obrigada, meninas. Foi uma aula de amor, né? Muito bom. Eu fiquei muito feliz. Sabia que ia ser lindo. Brigadão por vocês aceitarem o convite e estarem aqui com a gente. Vamos multiplicar, né? O carinho e o amor. Que é isso que eu acho que está faltando aqui, né? Nesse país. Com isso, a gente resolve muita coisa, né? Obrigada. Muito obrigada. Vai falar, amor? Eu ia dizer que está mais que na hora de entender a riqueza dessas populações, né? Eu acho que nem a esquerda brasileira entendeu ainda que esses povos indígenas, populações tradicionais, eles são ricos e eles só precisam de respeito, dignidade, políticas e que se cumpra a Constituição, não é mesmo? É nóis, galera. Obrigada pelo convite. Falou, galera. Muito obrigada, gente. Grande Fique abraço. com Deus.